Ao vivo. Sejam bem-vindos ao Café da Manhã com Hermélio Silva. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Magno Pereira, que é advogado, escritor, especialista na área pública e campanha eleitoral. É casado com a senhora Vânia. Ele tem 3 filhos, a Camila, o Magno Júnior e o Enzo Gabriel. Com vocês, o meu amigo Dr. Magno Pereira. Dr. Magno. Olá, Hermélio, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de estar aqui no Talk Show Hermélio Silva, nesse nosso café e bate-papo. Eu que sou filho dessa terra, enfim, fico agradecido pelo convite. Obrigado, doutor. Doutor Magno, conte um pouco sobre as suas raízes. Eu sei que você é filho de pioneiro. Você é rondonopolitano? Sim, eu sou rondonopolitano. A minha família é família pioneira dessa cidade. Meu avô, finado Otaviano Pereira, veio da Bahia para cá, a pé, daquela turma de baianos que vieram a pé, e aqui casou com a minha avó Rita, e foi uma família dos primeiros comércios aqui na nossa cidade de Rondonópolis. Então, sou grato de pertencer à família Silva, família Pereira, pessoal dos Almeidas, enfim, uma família rondonopolitana, e somos aqui nascidos nessa terra. Que bom. Sabemos da sua dedicação à família, o amor que você tem pela família, da dedicação à Igreja Católica. Conte pra gente um pouco sobre esses pilares que nos sustentam, doutor Mário. Eu sou de uma família eminentemente cristã católica. Meus pais, minha mãe, dona Antônia, seu Luiz Pereira, são de berço católico, e desde cedo a gente teve a oportunidade de ter essa vivência, e aí nós fomos embreando ali nos meios da atividade eclesiástica. Eu sempre tive, e até hoje participo da vida da minha igreja, fui da juventude, da Pastoral da Juventude, fui líder nacional da Pastoral da Juventude, e hoje sou um cristão que trabalha e milita junto à paróquia São José Esposo do meu saudoso, querido padre João Henrique. Legal. E conta pra gente sobre os estudos, o curso de Direito, a formação, e por que você está seguindo, né, o direito público e principalmente as campanhas eleitorais que a gente já sabe que há algum tempo está seguindo. Conta pra gente sobre isso. A verdade é isso. Meu primeiro banco de faculdade foi na UFMT. Eu estive lá cursando História. E aí eu fiz Direito. Eu sou da turma do antigo Cesur. Cesur, que foi a primeira faculdade de Direito da nossa cidade. E eu sou aluno lá do Cesur. Me embreei para o ramo do Direito, porque eu sou aquelas pessoas que fui concurseiro. E aí, militando na parte de apoiamento político, acabei indo para o Direito, e aí no Direito você acaba trabalhando com questões que você já está envolvido, que no meu caso é na área pública, e na área pública também tem essa vertente do direito eleitoral. Então, você acaba estudando, trabalhando, tendo atividade profissional de consultoria, de gestão. Eu sou servidor de carreira, desenvolvo a função de auditor, controlador. Então, isso faz com que você tenha que dar uma maior atenção no ramo público, e o direito eleitoral, ele também está colado ali com a parte do dinheiro público. Uma coisa acaba levando a outra, e é assim que eu acabei chegando. Legal. A gente sabe que o doutor Magno é servidor público, né, de carreira, e participa como controlador interno da Câmara Municipal de Rondonópolis. A gente também sabe que o doutor é membro da Audicom, né, a instituição que cuida
da área dos controladores, e ultimamente a gente tem ouvido alguns ruídos, algumas coisas, principalmente aqui em Rondonópolis. O senhor poderia falar um pouco sobre esse assunto, por gentileza, doutor Marcos? Então, Hermélio, eu sou servidor efetivo, sou controlador, auditor de contas desde os idos de 2011. Então, desde essa época que a gente atua com afinco na parte da controladoria pública interna, que é um trabalho que ele auxilia desde a parte preventiva, do ciclo simultâneo e também a verificação da conformidade daquilo que está na lei. Então você acaba vivenciando todo esse prospecto. E aí, por iniciativa de outros colegas no estado de Mato Grosso, nós fundamos a Audicom. Eu sou membro fundador da Audicom, que é a Associação dos Auditores e Controladores dos Municípios do estado de Mato Grosso. E a Audicom, ela tem como premissa ajudar, colaborar no trabalho dos controladores no estado inteiro, e não seria diferente em Rondonópolis. A nossa função de auditor, ela faz com que você tenha que ter, às vezes, o choque com aquilo que porventura aconteça na gestão pública, seja no legislativo, seja no executivo. E por vezes as nossas ações, elas não são ações que agradam muito os gestores, mas faz parte de todo o processo. Quando há essa sinergia do trabalho preventivo e do trabalho simultâneo, quem ganha com isso é a própria administração pública. No caso de Rondonópolis, hoje a gente tem um debate que envolve o trabalho dos controladores no município, no executivo, que é para que haja a independência e a autonomia do trabalho dos controladores. E aí a Audicom, ela faz um questionamento a respeito do formato que é a estrutura criada da UCCI no município. Sob maneira, a Constituição, ela dá um referencial desse caminho, o Tribunal de Contas também, e então há esse questionamento do melhor formato e há esse debate sobre a legalidade. Recentemente houve a definição de partes da lei que cria essa estrutura no município como inconstitucional, e o município está fazendo essa adequação, e a Audicom tem feito esse questionamento. Então, é um debate jurídico que tem as duas vertentes, mas, sob maneira, era para o melhor desenvolver da atividade pública em Rondonópolis. Doutor Marco, a gente sabe que o senhor é palestrante, tem um vasto conhecimento na área pública, né, e eleitoral. E conte para a gente sobre as palestras, sobre os alunos, o que tem, qual é a pauta do momento. Não precisa nem falar que a pauta do momento, além da pandemia, da eleição, e no seu caso, esse problema da Audicom que o senhor acabou de falar. Mas conte do palestrante, doutor Magno. Eu sou membro titular do Instituto de Rondônia, que é o INCAP. É um instituto que desenvolve cursos e palestras voltados para a área pública no estado vizinho. Então, como um profissional com vasto conhecimento na área pública, volta e meia a gente coloca à disposição o nosso conhecimento em atividades que envolvem o Instituto e também outros parceiros, seja nas universidades, nas faculdades, enfim. É uma forma de a gente ajudar na capacitação, na formação dos agentes públicos, sejam eles prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, servidores, secretários. Então, a gente tem como premissa ajudar na formação dessas pessoas, seja dentro da ótica do sistema de controle interno, seja para facilitar na boa gestão da administração pública, licitação, processos voltados na parte patrimonial. Então, na área pública, das mais diversas vertentes, a gente também colabora na formação dos agentes públicos para ajudar na melhoria da capacitação dessas pessoas, na formação de todos eles. O senhor falou da licitação, por exemplo. Não deixa de ser uma pauta no Brasil inteiro, as licitações. Dá impressão para nós leigos que a pandemia, o estado de calamidade, permite-se fazer compras de qualquer forma.
Essa indagação procede ou tem-se que fazer a licitação, mesmo que algumas vantagens ou alguns deveres, alguns requisitos na licitação normal, elas são liberadas nesse momento de crise, por exemplo? Conta para a gente sobre isso, tira essa dúvida da gente, doutor Mário. Na verdade é assim, a Lei 8.666, ela é a lei geral, o Código da Licitação, que ela dá o vertente como que é a aquisição na máquina pública. Com o advento da pandemia, o governo federal, ele aprovou a chamada Lei Covid, que é a Lei 13.979, que ela deu uma nuance para poder facilitar os processos de aquisição, que é um processo licitatório dentro da ótica que nós chamamos de dispensa de licitação. A lei, ela facilitou nesse período pandêmico, nesse período de calamidade, alguns procedimentos para aquisição de materiais e serviços dentro da ótica da necessidade pandêmica. E isso fez com que houvesse nos mais diversos municípios, órgãos do país inteiro, um atropelo nisso, nesses procedimentos que foram, entre aspas, afrouxados, houve um certo atropelo e aí facilitou aos maus gestores e facilitou aquelas pessoas que não estão com pensamentos republicanos, de aproveitar essa brecha que a lei estava dando e cometer essas irregularidades em todos os lugares. Então, por isso que a gente está vendo em vários municípios, nos municípios vizinhos de Rondonópolis, no país inteiro, você vê operações que envolvem essa linha. Então, é um processo licitatório, na dispensa de licitação, houve esse pequeno afrouxamento de procedimento dado pela lei federal, e isso tem levado um pouco desse desmando nos municípios e no processo. Doutor Mário, nós voltamos a falar da pandemia, trazendo para o foco, eu acho que também nacional, mas para a nossa aldeia aqui, para Rondonópolis. Tem o decreto sobre os fechamentos, sobre as limitações, sobre o afastamento, né? E federal. Tem um Tribunal de Justiça, acabou de baixar um documento e o município tem um outro. Houve uma interrogação muito grande nesses últimos 2 dias. O senhor poderia, não sei se eu estou fazendo essa pergunta de forma, não foi combinado, né? Se eu estou colocando o senhor na berlinda, o senhor me desculpe, mas do seu ponto de vista, mais jurídico, mais um causídico, como o senhor que tem facilidade para entender esses termos, principalmente do Tribunal de Justiça, tem jeito do senhor dar uma resumida para a gente, para nós leigos, como que está a situação, como que deve ser feito? De forma bem objetiva, isso daí, volta e meia a gente é provocada para a melhor compreensão disso. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento sui generis, algo que é difícil, a boa compreensão e previsão da própria legislação numa situação como essa, indo quase para o debate extremo. O que acontece? Como a gente fala de saúde, existem as responsabilidades que são dadas aos próprios entes. O município tem sua responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade e a União tem a responsabilidade. E volta e meia esse debate acaba indo para a Justiça. E para pacificar um pouco esse debate, o próprio STF delineou de que algumas regras podem ser adotadas e definidas pelos municípios e pelos estados. Na verdade, isso acabou criando um imbróglio jurídico, porque a responsabilidade acaba sendo concorrente, cada um na sua localidade e região, nacional, estadual e local. E aí o que acontece? Vou falar o exemplo de Rondonópolis. Sobremaneira, a gente vê a edição de decretos após decretos, com mais apertamento, mais afrouxamento, isso de tempos em tempos. E existe um debate que, por hora, envolve o Ministério Público junto com o Judiciário, seja o Ministério Público do Estado, seja o Ministério Público Federal. E aí, por vezes, você tem uma decisão judicial, que nem no caso aqui,
uma decisão feita já em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça, que determinou um lockdown para o município de 7 dias. E já no dia seguinte, após a resposta dada pela própria prefeitura, uma adequação em cima disso. O que eu digo para as pessoas? O que elas têm que fazer? Principalmente o pequeno comerciante, o empresário, que às vezes... O que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir a decisão judicial, aquilo que está no município, enfim. Tem que acompanhar aquilo em que o município transforme em ato legal, certo? Então, aquilo que for publicado no Diário Oficial é aquilo que, porventura, deve ser obedecido. Mas, Magno, as pessoas me perguntam assim, mas, Magno, não estão tolhindo o meu direito de ir e vir? Com certeza. Esse é um debate mais amplo, mais amplo. Ocorre que a gente vai entrar no debate de que qual o princípio que nós vamos dar mais importância. O princípio à vida ou o direito de ir e vir das pessoas. Então é preciso nesse momento o bom senso para identificar a questão econômica, mas também a questão de saúde. E sobremaneira respeitar aquilo que porventura esteja normatizado. Por exemplo, a decisão que tem do judiciário, o município ele precisa pôr no seu decreto como isso vai acontecer. Por quê? O que acontece? Eu acho que as autoridades, de maneira geral, não estão com a sinergia que deveriam estar. Porque quando a justiça decide, a situação pandêmica não é a mesma de 10, 15 dias atrás. Então ela acaba ficando atrasada nas suas decisões. Mas quando isso ocorre, é porque o gestor local está com dificuldade de resolver essa questão sanitária. Então, nós precisamos ter essa compreensão, bom senso e acompanhar essas decisões e, em cima delas, tentar fazer a sobrevivência econômica. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que acompanhe o Diário Oficial do município, verifique os decretos que estão publicados lá, porque é esse que vale, certo? E aquilo, cada dia mais eles fazem com mais detalhes para que as pessoas tenham clareza. Por exemplo, de hoje, restaurantes, bares, padarias podem trabalhar no sistema drive-thru. Na decisão anterior não podia. Então, essa confusão que existe dos poderes deixa as pessoas um pouco confusas, certo? Mas é preciso cada um fazer a análise, verificar o que está lá no Diário Oficial para fazer com que se adeque. E logo isso vai passar e com o tempo as coisas vão se ajeitando. Ok. Eu queria agradecer a alguns espectadores que estão nos acompanhando e dando a honra, né, desse acompanhamento. O Cleito Fraume, da Banda Tribo Urbana, que nós o entrevistamos no Café da Manhã com o Emélio Silva no sábado passado. O Robertinho Machado, o Gilvando, a Ana Lúcia, o doutor Arnaldo Costa, Eliane Dias e o pessoal que são os protetores do Córrego Queixada. Obrigado aí pelo apoio, né, nesse impulso moral para a gente aqui. Doutor Magno, eu sei que o senhor é escritor agora. Publicou recentemente um livro chamado Propaganda Eleitoral, que você precisa saber, do qual somos coautor com muita honra. Como o senhor se sente agora no hall dos escritores, no novo clube que o senhor está pertencendo agora como escritores de direito, né? Porque de fato o senhor já é articulista. Valeu a pena esse investimento? Conta pra gente um pouco sobre essa história de entrar nesse clube de escritores. Emélio, primeiro eu sou bastante ingrato. Eu acho que é um projeto que ocorreu em 2020, que a gente sonhava. Sou grato a você, porque eu diria bem, eu sempre disse que vou fazer um livro, e esse livro vai ser ou com Hermélio, ou organizado com Hermélio. E nós que trabalhamos na área da formação, você, por vezes, você fica instigado em produzir material para que as pessoas possam usar de alguma forma na sua atividade. Então, para mim, fazer uma obra como essa, contigo, falando sobre propaganda eleitoral, o que as pessoas precisam saber a respeito de um tema tão atual,
que para muitas pessoas existem dúvidas do que fazer, como fazer, quando fazer e tudo mais. Então, estou bastante feliz de poder entrar nesse grupo de escritores e é o primeiro de uma série, com certeza, e estou bastante grato, ainda mais agora que o livro físico chegou para a gente, estamos com ele disponibilizado, enfim. Estou bastante feliz de poder fazer parte desse seleto grupo, da qual você é um ícone na nossa cidade. É isso. Vamos sortear? Opa! Vamos sortear então para as pessoas que participarem do nosso talk show aqui, né, da nossa entrevista, e depois a gente divulga, sorteia e divulga no Facebook, pode ser? Boa. Porque na verdade... Da sua cota ou da minha cota? Pode ser da minha cota, da sua cota, isso aí sem problema nenhum. Eu sempre tenho dito, e eu dei uma entrevista para o pessoal para uma rádio de Cuiabá, esse dia eu estive na rádio local aqui falando sobre o livro. Eu sempre digo para as pessoas que o objetivo nosso é disponibilizar o conhecimento. Por isso que, inicialmente, nós liberamos a obra de forma digital. E agora chega a parte impressa. Então a gente quer disponibilizar o acesso das pessoas a saberem um pouco sobre esse tema propaganda eleitoral. E eu achei legal, eu acho que é por aí mesmo. Vamos sortear para a galera que está participando aí do talk. Que bom. Doutor Magno, vou voltar à política, à eleição. A gente já sentiu que provavelmente vai ter o adiamento de 15 a 29 de novembro. Mas o senhor acha que essa pandemia, a gente sentiu também que algumas cidades pode ter a prorrogação não, o adiamento. Mas a minha indagação maior é o seguinte: se a pandemia estiver tão em alta, estiver no platô, né, no pico, como eles falam, há a possibilidade de adiar para o ano que vem e de prorrogar os mandatos? Essa é a grande indagação que as pessoas fazem hoje. Duas questões são importantes nesse seu questionamento. Primeiro, que hoje a gente tem o indicativo de mudança. O que é? A aprovação da PEC 18 no Senado Federal, na verdade foi um substitutivo dela, da PEC 18, ela delineou algumas mudanças de prazos para a eleição. Aí definiu-se que a eleição sairia do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Mas neste momento, isso é um indicativo aprovado pelo Senado Federal. Resta ainda a aprovação na Câmara Federal. A primeira tentativa foi feita ontem e anteontem. E não houve ainda harmonia para a votação, que certamente ocorrerá. Existe uma resistência por parte dos prefeitos pelo Brasil afora. Então, a Câmara aprovando, então certamente será o prazo dia 15 de novembro e 29 de novembro. E aí, o que acontece nessa situação? Alguns prazos eles vão ocorrer. E se porventura a pandemia continuar em alta nesse período de 15 de novembro, nessa PEC aprovada, também tem um artigo que fala da possibilidade da boa verificação disso sendo feito pelo TSE. Aí já não seria mais com o Congresso Nacional. O TSE podendo fazer as modificações em comunhão com os tribunais regionais eleitorais e os locais onde, porventura, tem esse tipo de problema. O que eu percebo que há no Congresso Nacional uma certa resistência em fazer com que haja o prorrogar dos mandatos atuais. Além do imbróglio jurídico, que as pessoas, os mandatários que estão com os mandatos vigentes, que estão no poder atualmente, elas foram eleitas para um mandato de 4 anos. Então, é difícil essa aceitação da prorrogação do mandato. Magno, mas é uma situação que não se previa. De fato, é uma situação não se previa, por isso que há essas adequações para fazer com que haja a melhor condição sanitária para que haja a eleição. De toda maneira,
o que há por parte do TSE, do próprio Congresso Nacional, mesmo que haja o outro esticar, que a eleição aconteça ainda em 2020, evitando um maior dano para a questão jurídica e até porque no artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo. E se o poder emana do povo, o povo não votou para que houvesse a prorrogação dos mandatos. Então, vão tentar a todo custo fazer com que a eleição aconteça ainda esse ano. 2020. Doutor Magno, não vou deixar o senhor nem tomar café ou o segredo do copo aí. E já vou te devolver mais uma pergunta. O senhor que vive no meio político, nos meandros, nas informações, tem informação privilegiada, ajuda alguns amigos. Conte pra gente, já que nós estamos falando da campanha, da eleição, e eu vou até esticar aqui a pergunta para dar tempo do senhor se restabelecer com o nosso H2O aí. E Rondonópolis? E a candidatura ou pré-candidatura a prefeito e vereadores? Temos quantos candidatos? Quais são as probabilidades? Quantos vereadores? Conte pra gente um pouco sobre essas demandas da nossa cidade, da nossa aldeia, como eu sempre defendo. Então, Hermeiro, na nossa aldeia é algo que a gente tem trabalhado com bastante afinco, envolvido, entranhado em todo esse debate dos mais diversos que há. Uma coisa eu digo para todos, essa eleição ela será uma eleição completamente diferente, primeiro pela questão pandêmica, e aí vai ter que ter uma melhor adequação nesse novo normal, chamado novo normal. Eu acho que esse é o primeiro debate. Segundo, eu acho que Rondonópolis vai vivenciar uma eleição onde o debate conceitual ele vai ser mais forte do que pura e simplesmente o trabalho de gestor. Eu acho que temas que foram debatidos na eleição de 2018, eles serão apresentados também de forma forte na eleição no município. A gente vê os mais diversos movimentos de candidaturas. Eu acho que Rondonópolis terá várias candidaturas, de 4, talvez até mais, certo? Candidatura a prefeito. E aí esses nomes eles estão ainda se apresentando como força nessas vertentes conceituais, seja de movimentos mais conservadores, ou seja de movimentos mais progressistas, seja de movimentos mais para um lado à direita, mais para um lado à esquerda, que sempre, Rondonópolis sempre teve esse debate, mas Rondonópolis tem uma cultura de valores familiares também bem forte. E eu acho que isso vai ser algo diferente, isso vai ser algo forte. Por mais que algumas pessoas achem que isso não vai ocorrer no debate local, eu entendo que isso vai acontecer e por isso que a gente vai ter várias candidaturas e dentro dessas candidaturas vai haver essa chamada polarização. Tem muita gente que acha que polarização ela é ruim para a democracia. Pelo contrário, na polarização a gente entra num debate da possibilidade da alternância de poder. Porque a unanimidade por si só ela já é burra. Então é importante que haja o oposto àquele que está no poder, certo? E que haja a oxigenação e o fortalecimento de todas as vertentes para que haja o conceito primordial da democracia, que é a participação do povo. E nesse sentido. E quanto à questão de vereadores, eu faço uma conta meio por cima pela quantidade de candidatos a vereadores que hoje são pré, e que agora tem a oportunidade de ampliar o período de pré-candidatura com o adiamento da eleição. Nós teremos muitos candidatos, para mais de 350, 400 pré-candidatos a vereadores em Rondonópolis. Isso vai fazer com que eles também tenham que se adaptar nesse novo normal e fazer com que o eleitor nos mais diversos rincões da nossa cidade possa ter acesso a essa informação. Então, eu acho que vai ser uma eleição diferente, bastante participativa, polarizada sim, mas democraticamente, e vai ser legal para a nossa cidade, que é um polo. O senhor já abriu espaço aí para fazer a pergunta sobre quociente eleitoral, quociente partidário, a sobra, as mudanças, o 10%, mas não vou fazê-la agora.
Eu tenho uma pergunta antes dessa daí, que tem a ver com o que a gente está falando, mas eu queria agradecer a alguns amigos que estão conosco aqui, que é a Sá Silva, né, a minha bela esposa, Sá Silva, ao meu amigo Fabiano Nascimento, ao Sandro Lima, que é do site Política em Foco, que está nos ajudando, está retransmitindo o nosso talk show, ao Camargo Pires, o Rafael Alves, o Jorge Matheus e ao Gino Rondon, famoso Gino Rondon. Mas vamos lá. Doutor Magno, oriente-nos sobre a pré-campanha, o que pode e o que não pode, quais são as formas de divulgação dos atos pré-campanha e a pergunta que não quer calar. Posso colar um adesivo com o meu nome no meu carro, eu sendo pré-candidato, sem falar isso? Então eu fiz um monte de pergunta aqui, porque na realidade você vai falar do seu livro, né? Mas a próxima pergunta eu vou falar sobre o quociente eleitoral, o quociente partidário e a sobra das vagas, né? Mas fique à vontade. Olha só, na verdade é o seguinte, quando do projeto de elaboração do livro, sobremaneira, nesse período as pessoas têm muita dúvida sobre propaganda eleitoral, como deve ser feita, aplicada. E eu digo muita dúvida, porque não é só aquele que está participando do processo como pré-candidato, futuro candidato, mas inclusive das pessoas que gostam do movimento político, veem o movimento mais de um pré-candidato, menor de um outro pré-candidato. Mas, Hermélio, para responder sua pergunta, eu vou dizer bem assim. Primeiro que no livro, e para quem pode ter acesso também na versão digital lá no site do Jornal Tribuna, dizer assim, que em 2015 a legislação ela deu uma brecha através do artigo 36A da Lei 9.504 para poder possibilitar a pré-campanha de forma mais forte, de forma mais propagada literalmente. Então o que acontece? O pré-candidato, ele pode fazer manifestação pessoal, ele pode fazer a manifestação política dos seus posicionamentos, ele pode apresentar a plataforma do que ele quer apresentar de um eleito como vereador, de um eleito como prefeito. Então ele pode fazer tudo isso daí. E ele pode fazer isso no período pré-campanha. E a pré-campanha agora, em aprovando no Congresso Nacional, na Câmara, ela será até 15 de agosto. Então ampliou o período de pré-campanha. Então é hora das pessoas que querem almejar o mandato eletivo, principalmente vereadores, de mostrarem a cara, mostrarem seu conteúdo, usar as redes sociais e propagar sobre esse seu projeto. E sobre o adesivo, o pré-candidato, ele pode usar essa ferramenta para poder propagar o seu nome, sem problema nenhum, só precisa ter o cuidado com o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico, ele é repreendido pela Justiça Eleitoral. Então, para que você não tenha problema, faça isso dentro da ótica de um homem com a leitura meio, certo? Sem abuso, sem exagero, você pode fazer também a propagação. Mas eu acho que é muito forte e é bastante válido o uso das redes sociais, o debate nas redes sociais, com os posicionamentos políticos, com as plataformas daquilo que quer se apresentar, enfim. Então, muita coisa o pré-candidato ele pode fazer uso no período de pré-campanha para poder propagar o seu nome. E, se tiver dúvida, propaganda eleitoral, o que precisa saber. Boa. Doutor Magno, nós, réis mortais, queremos saber e tirar as dúvidas do tal do quociente eleitoral, quociente partidário, a sobra, e fala um pouco dos 10%, né, do limite de 10%, as mudanças que aconteceram ultimamente. Pode dar uma resumida para a gente aí, fique à vontade de você explicar aí, porque a última vez que o senhor explicou foi muito tranquilo, muito educativo e fácil da gente entender.
Então, o senhor fique à vontade, aí o tempo é seu. Hermélio, sobremaneira, e aí eu estou falando aqui só para o município de Rondonópolis, serão mais de 350, 400 candidatos, e com a rede social você atinge bem mais cidades nesse sentido. Primeiro que houve alteração em alguns requisitos finais do quociente eleitoral. A definição clara do quociente partidário, o que é a sobra, de que forma que ela é aplicada, como que é o cálculo, o que mudou. Sobremaneira, a regra maior ela continua a mesma, que é você identificar o quociente eleitoral. E esse quociente eleitoral você vai ver pela quantidade de votos válidos no município, e aí eu uso o exemplo de Rondonópolis, hipoteticamente, vamos colocar aí, Rondonópolis tem 21 cadeiras. Vamos supor que 100 mil pessoas, nós estamos hoje aí em torno de 135, quase 140 mil eleitores. Vamos supor, tirando aqueles que foram nulos e votos em brancos, mais abstenções, nós tivemos, hipoteticamente, aí 100 mil pessoas que foram votar. Dessas 100 mil pessoas, você divide pela quantidade de vagas. Em caso de Rondonópolis, 21 vagas. Para facilitar a nossa conta, vamos dividir por 20 e vamos supor que o quociente eleitoral fica 5 mil. 5 mil. Então, cada vaga será preenchida a partir do cômputo de 5 mil votos pela chapa de vereadores. Cada partido... Vereador não tem chapa, né? Pelo partido. Pela chapa de vereadores, que é uma chapa... acabou a coligação, é uma chapa única, feita pelo partido. Então, cada partido poderá ter, no caso de Rondonópolis, até 150% da quantidade de candidatos. Então, pode ter até 32 candidatos. Então, esses 32 candidatos que compõem a chapa do partido vão recebendo seus votos e a cada 5 mil votos, que é o quociente eleitoral, ele ascende a uma vaga. 10 mil, 2 vagas, 15 mil, 3 vagas. Esse é o critério simples. E aí, isso não mudou. E aí você divide e encontra o quociente partidário. Que você vai fazer a divisão pela quantidade do voto que os partidos receberam. E aí você identifica a quantidade em cima do quociente eleitoral. O que é novo agora? Desse quociente partidário, você tem a sobra. Vamos supor, dar um exemplo aqui. O partido A teve 17 mil votos. 32 candidatos. Tiveram 17 mil votos. Ocuparam 3 vagas, 15 mil. Sobrou 2 mil votos. Esses 2 mil votos é a chamada sobra. Certo? Na primeira rodada, que é chamado de rodada agora, na primeira rodada, a sobra, ela fica para o cômputo da melhor sobra. Ou seja, o partido que tiver a melhor sobra no quociente partidário, ascende a primeira vaga. E aí a grande mudança é que, a partir da segunda rodada, ou na primeira rodada, só participam os partidos que ocuparam e conseguiram vagas. Então, só eles que vão, entre a sobra deles, ascender mais uma vaga. No caso dos 17 mil, sobrou 2 mil, com todos os demais partidos que conseguiram vaga, divide entre eles, pega a primeira sobra. E a mudança na legislação atual é, na segunda rodada, você vai ter uma divisão com todos os partidos, inclusive aqueles partidos que não conseguiram os 5 mil votos do quociente eleitoral. Na lei antiga, os partidos que não atingiam os 5 mil votos não entravam em conta nenhuma. Agora, com a nova lei, na segunda rodada, o partido que teve, por exemplo, 4.800 votos, ele estaria fora, porque a média ficou de 5 mil. Na segunda rodada, entra no cálculo e esse partido vai poder eleger mais vereadores. O que eu tenho dito para os pré-candidatos a vereadores? Que tem que montar uma boa estratégia, porque
com essa regra na segunda rodada, da possibilidade de incluir, inclusive, esses partidos, é mais fácil os partidos com menor votação conseguir uma vaga de vereador. Então o quociente parece ser complicado, mas ele não é não. Eu digo que ele ficou até um pouco mais justo, porque você acaba fazendo com que aqueles partidos com menos votos consigam também. Lembrando que em qualquer cenário, o candidato ele tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Ou seja, nenhum candidato vai ascender a vaga com menos de 500 votos. Inclusive, dos partidos que conseguiram a vaga pelo quociente, dos partidos que conseguiram a vaga pela primeira rodada e do partido que conseguiu pela segunda rodada. Mas, Magno, e se não tiver nenhum candidato que consiga os 500 votos com os 10%? Aí entra a máxima de que aquele que tiver a maior votação entre a linha geral. Não sei se eu consegui fazer entender, mas é bem isso. Muito bom, muito tranquilo. Muito parabéns mais uma vez pela explicação. Eu queria aproveitar aqui para agradecer ao William Moreira, a Yasmin Beltrão Dibe, o jovem Carlos de Tiquira e o Sandro da Política em Foco, que é o nosso parceiro aqui. Doutor Magno, a gente está indo agora, finalmente, colocamos os microfones aqui à disposição do senhor para fazer o nosso agradecimento, a despedida aqui. Obrigado por aceitar o convite e fica à disposição. Emélio, agradeço a você, eu achei e acho fantástico. Eu acho que nesse novo normal que a gente está vivendo hoje, eu acho que é esse tipo de interação, de comunicação que veio para ficar. Quero te parabenizar toda a sua equipe, uma estrutura bem organizada, bem profissional mesmo. Agradecer os meninos, enfim, Roberta, enfim, todo mundo aí. Agradecer o pessoal que participou e estou bastante grato de poder estar aqui colaborando com esse bate-papo, com esse seu projeto. Obrigado a todo mundo aí. Estamos à disposição sempre que puder. Nós é que agradecemos aqui a vossa preciosa presença. A gente agradece ao Cauê, ao Roberto Teloni, né, ao Roberto Teodoro, ao Rafael, e também agradecemos aos nossos parceiros, né, que é o Robertinho lá do Roberto Restaurante, está atendendo hoje como delivery, com assessoria contábil, o Jair Matias Cabeleireiros, a Center Livros e o profissionalismo da empresa Roberto Teloni, que está nos assessorando, está fazendo esse talk show aqui maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima.